Boa noite, família de Deus. Tudo bem com vocês? Ixi, o povo está com frio. Tudo bem com vocês? Agora tá bom. E você que está nos assistindo aí via internet, tudo bem com você? Seja bem-vindo à casa de Deus. Que você se sinta aqui, acolhido pela família de Deus aqui da Igreja Central de Curitiba. E mesmo distante, nós possamos estar unidos pelo poder do Santo Espírito se manifestando através aí dos dados da internet que estão chegando até o seu computador, sua televisão, seu celular. Gente, que gostoso, que a gente possa realmente viver para louvar a Deus, que a nossa vida seja uma vida constante de louvor e de crescimento em Cristo. E por falar em crescimento em Cristo, olha só quem temos aqui de novo, Mateus Pisato. Uma salva de palmas para o Mateus. O Mateus, ele é o nosso primeiro ancião da área jovem, para quem não conhece. É um menino bom. Quando eu cheguei aqui, às 2 da manhã, no meu primeiro sábado, estava ele e a irmã dele, a Aninha, junto com o pastor Branga, para me receberem. Me receberam com uma cuca de banana deliciosa, que foi feita pela sua mãe, né? Foi feita pela sua mãe. Então, olha só que coisa boa. Já foi muito bem recebido e o Mateus tem sido uma bênção. Ele é o meu pastor. E eu fico muito feliz porque hoje ele vai abrir a palavra de Deus, trazendo experiências maravilhosas a respeito de uma pessoa. Eu não vou revelar o nome dele agora, porque o próprio Mateus vai falar, mas assim, vendo na experiência dessa pessoa, que já era um mestre, né? Como é que a gente pode aprender a crescer na nossa caminhada com Jesus. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então que você aproveite, você que está aí acompanhando a gente via internet, cadê? Na câmera 3, você que está aí acompanhando a gente via internet, que você também seja ricamente abençoado pelas palavras que Mateus vai trazer aqui, imbuído pelo Espírito Santo. Mateus, vamos fazer uma oração? Vamos nos ajoelhar. Você pode ficar do jeito que você está mesmo, e a gente vai conversar com Jesus. Querido Pai que estás nos céus, eu te rogo, ó Deus, a tua bênção sobre o Mateus. Que o Senhor o use com poder para falar a respeito dessa que é uma crença tão importante, que faz parte do nosso corpo de crenças aqui da Igreja Adventista. Como é que a gente pode crescer em Cristo, uma vez que a gente já foi salvo, uma vez que a gente já foi justificado pelo sangue de Jesus? Como é que a gente pode crescer nesse processo de santificação individualmente, em família e em comunidade, a fim de nos prepararmos para aquele maravilhoso dia em que Jesus vai voltar. Que o Senhor abençoe a cada um de nós aqui na nave da igreja e acompanhando também via internet. Que o Senhor abençoe tudo que for feito hoje, falado hoje, e que a gente saia deste momento mais próximo de Ti. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Boa noite. Bom com vocês? Estou muito feliz de estar aqui novamente, podendo compartilhar a palavra de Deus com vocês. Numa crença tão importante, né? Crescimento em Cristo, uma crença ampla. Então, eu escolhi uma história muito especial da Bíblia para que a gente consiga entender melhor sobre essa crença, sem que a gente fique estudando muitos conceitos teológicos, né? Para não ficar cansativo. Tá bom? Mas estou muito feliz por ver todos vocês aqui e também aqueles que estão na internet pelo 11º episódio aqui da série. Continue vindo, continue assistindo. Temos sorteios. Se você vier aí no segundo semestre, vamos ter um sorteio bem legal ao fim do ano. E que Deus vai te abençoar, com certeza. Vai trazer muitas bênçãos, tá certo? Eu posso colocar o slide aqui? Aí, tá certinho. Então o tema da mensagem de hoje é preciso que nasças de novo, um encontro de luz às escuras. E daí talvez vocês já saibam de quem eu estou falando, né? Nas últimas 2 semanas, quando eu peguei esse domingo para pregar, eu fiquei pensando como que eu conseguiria falar de uma crença tão ampla e não me vinha nenhum nome
nome na cabeça de um personagem bíblico que eu pudesse contar a história dele, assim, de uma forma enxuta, né? E daí, orando num dia, me veio um nome na cabeça. E o nome que me veio foi Nicodemos. E depois, conversando com o pastor Denis, ele me disse que naquele mesmo dia em que esse nome veio na minha cabeça, ele também veio na cabeça dele. Então, eu acho que o tema, na verdade, o personagem foi bem escolhido. Acho que foi Deus que escolheu mesmo, acredito nisso, para que a gente consiga ter uma impressões melhores dessa história e aprender mais, tá certo? Então, eu convido você já a deixar a sua Bíblia aberta lá em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, tá certo? Eu trouxe os textos aqui também, mas se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, não tem problema também, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, basicamente, a fonte mudou ali um pouquinho, estava outra fonte quando eu fiz, mas, em síntese, vai ser isso aí. Ó. Primeiro, vamos ler o texto. Segundo, vamos interpretá-lo. Em terceiro lugar, nós vamos tirar as nossas conclusões. E vamos falar um pouquinho do evento, desse encontro de Nicodemos com Jesus, só para vocês terem uma ideia de onde ele se situa no tempo. Tá? Esse encontro, relatado por João, acontece durante a fase inicial do ministério de Jesus. Portanto, ele tinha acabado de iniciar seu ministério. Essa fase inicial é compreendida entre o batismo dele, que ocorre em 27 depois de Cristo, e 28 depois de Cristo, na primeira Páscoa, que coincide mais ou menos com o período em que ele purificou pela primeira vez o templo em Jerusalém. Então, vocês têm ali uma linha do tempo que eu montei ali com umas figurinhas para ficar bem fácil de entender. Temos o batismo, a tentação, os discípulos iniciais que ele escolhe, as bodas de Caná na Galileia, no qual ele realiza o milagre de transformar a água em suco de uva, não era vinho, tá? E depois ele vai para Cafarnaum, e então, quando ele volta a Jerusalém, na primeira Páscoa do ministério dele, dia de 28 depois de Cristo, ele purifica o templo e tem esse diálogo com Nicodemos, tá? Eu não vou entrar muito no tópico aqui sobre essa datação, mas saibam desde já que Jesus não nasceu no ano 0, tá bom? É importante a gente ver isso, se vocês quiserem, depois procurem lá no YouTube. No canal do Dr. Rodrigo Silva tem um vídeo bem interessante falando sobre a data possível do nascimento de Jesus, mas já garanto para vocês que não é 0 antes de Cristo. Ele nasceu antes de Cristo, tá bom? Essa imagem talvez vocês já tenham visto na série The Chosen. Quem assistiu? Quem está assistindo The Chosen? É bastante gente, né? Particularmente eu achei esse episódio do encontro de Jesus com Nicodemos um dos mais lindos da série. Concordam comigo? Foi profundo, né? Foi bonito de ver essa reunião entre o mestre dos mestres e o mestre dos judeus, né? E ali eles tiveram uma conversa. É claro que na série a gente vê um retrato poético, né? A gente não tem, por exemplo, a certeza de que isso aconteceu numa casa, com toda essa iluminação e tal, tá? Mas é certo que aconteceu à noite. A senhora Ellen White fala isso para nós e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Mas vamos ao texto bíblico e eu quero que vocês leiam comigo João, capítulo 3, versículos 1 e 2, tá? O texto está ali no slide. Essa tradução que eu peguei, só para vocês entenderem, ela vai estar um pouquinho diferente, talvez, de todas as Bíblias, porque ela é uma tradução direta do manuscrito mais antigo grego do Novo Testamento. E essa tradução foi feita por um doutor português chamado Frederico Lourenço. E, inclusive, eu recomendo as Bíblias que ele traduz, né, as traduções dele, porque são traduções muito fiéis. É claro que alguns comentários vocês vão encontrar em discordância com algumas coisas que a gente acredita, mas, pensando no texto, é a melhor tradução que existe do Novo Testamento. Tá certo? Então, vamos lá. Havia um homem entre os fariseus, cujo nome era Nicodemos, chefe dos judeus, e aí na sua Bíblia talvez esteja príncipe dos judeus. Este veio encontrar com Jesus de noite,
Ele disse: Rabi, nós sabemos que tu vieste da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode realizar os sinais que tu realizas, se Deus não estiver com ele. Portanto, já de cara nós temos, está um pouco desconfigurado ali, tá? Mas nós temos aí dois personagens que o texto bíblico nos mostra. Temos o primeiro, que é Nicodemos, e o segundo, que é Jesus. Quem era Nicodemos? A Bíblia nos diz, ele era um fariseu. Ele fazia parte de um grupo específico de judeus. Tá? Não vamos adentrar nas crenças ali dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, mas enfim, ele fazia parte de uma elite judaica. Tá? E sendo ele chefe dos judeus, isso está no grego, né? Mas queria dizer que ele era um membro do Sinédrio, um poderoso órgão de julgamento judaico. Né? O Império Romano dava certa liberdade a esse Sinédrio para que julgasse questões relativas ao judaísmo. Então, eles tinham poder na Judéia. E Nicodemos era um desses mestres. Inclusive, uma das traduções vai dizer que Nicodemos era o chefe dos judeus, que pode implicar que ele era o líder do Sinédrio. Mas, em determinado momento, ele foi o líder, né? Mas não temos certeza quanto a isso, portanto, ficamos com essas informações. O segundo, o nosso Senhor Jesus, chamado de Nazareno. Porque Nazareno, o pessoal tinha preconceito porque ele tinha nascido, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E os judeus perguntavam, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Lá existia uma mistura muito grande de culturas, e inclusive Nazaré já estava mais perto ali do Mar da Galileia, já na fronteira com Decápolis, portanto a influência pagã e romana era forte na região também. E Jesus, sendo nazareno, ele era olhado, ele era mal visto. Além disso, como eu disse para vocês, ele tinha iniciado o ministério dele recentemente, portanto ele era um mestre recente e sem formação acadêmica. Né? Ele também era mal visto porque, como assim? Né? Tendo um sinédrio lá cheio de mestres judeus estudados, doutores, PhDs, pense, né, em PhDs dos dias de hoje. Como é que Jesus ousava falar da palavra de Deus e praticar os milagres que ele praticava, ou melhor, reivindicar a autoridade divina para ele? Então, esses são os dois personagens do nosso diálogo. O encontro com eles, né, o encontro de Nicodemos com Jesus. Somos informados por João que ele acontece pela noite, à noite. E longe da vista geral. Por que à noite? Porque Nicodemos não queria aparecer falando com um mestre como Jesus. Ele queria falar como Jesus, mas a gente pode pensar em duas interpretações interessantes. Né? A primeira é que Nicodemos não queria expor Jesus. E a segunda é que Nicodemos estava com vergonha. Eu acredito que ele sentiu um pouco dos dois. Né? Ele já tinha ouvido os ensinos de Cristo e ele estava se convencendo de que ele era mais do que um profeta, mais do que um mestre. E talvez por essas duas razões ele tenha escolhido se encontrar com Jesus à noite. Tá? A Bíblia não diz, mas Ellen White nos diz que o encontro deles aconteceu no Monte das Oliveiras, um local muito significativo. Para quem já esteve em Jerusalém, você vê do Monte das Oliveiras toda a cidade de Jerusalém. É um ponto de vista ali, 360 graus, você vê muita coisa. Né? E é muito significativo, ele estava lá com Jesus. O momento do encontro, como eu disse para vocês, indica essa dúvida e sinceridade, mas também a vergonha de Nicodemos por levar a sério um mestre como Jesus. Tá? Aqui eu trouxe um texto de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, capítulo 17, que diz o seguinte, sobre a angústia de Nicodemos. Fora, juntamente com outros, agitado pelos ensinos de Jesus. Se bem que rico, instruído e honrado, sentira-se estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. As lições saídas dos lábios do Salvador o haviam impressionado grandemente e desejara conhecer mais acerca dessas maravilhosas verdades. Desde que ouvira Jesus, Nicodemos estudara ansiosamente as profecias relativas ao Messias. Desejava grandemente uma entrevista com Jesus, mas recuava ante a ideia de o procurar abertamente, aquilo que falamos.
Seria demasiado humilhante para um príncipe judeu reconhecer-se em afinidade com um mestre ainda tão pouco conhecido. Isso explica um pouquinho do porquê o encontro aconteceu à noite. Vamos seguir no texto bíblico, tá bom? No versículo 3. Então vimos, eles se encontraram, e Nicodemos veio e elogiou Jesus. Ele falou, nossa, o senhor é mestre mesmo, né? Essas coisas só podem vir da parte de Deus. E Jesus responde isso aí, ó. Amém, amém te digo, a não ser que tenha nascido do alto, não se pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos retrucou, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Não pode entrar no ventre da sua mãe uma segunda vez e nascer, não? Aí, não está passando. Aí foi. Jesus respondeu, amém, amém te digo, a não ser que nasça da água e do Espírito, não se pode entrar no reino de Deus. Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu te ter dito, e aqui é Jesus falando ainda, é preciso que nasçais do alto. E esse do alto, ele pode ser ele pode ser lido como do alto ou como do Espírito, né? O grego permite essa tradução. O sopro, onde quer, sopra. Pneuma, do grego, é espírito, mas aqui foi traduzido como sopro. O sopro, onde quer, sopra, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Vamos analisar um pouquinho esses versos que nós lemos agora. Nós lemos João 3, 1 a 8. Tá? Essa é a estrutura desses versículos. Nós começamos com uma afirmação de Nicodemos, um elogio. Em seguida, nós temos uma resposta muito direta de Jesus, que pareceu até descontextualizada, concordam? Em seguida, nós temos outra pergunta de Nicodemos e, então, uma resposta ampliada de Jesus. E assim nós podemos, pelo menos eu, extrair 3 conclusões básicas desses versos. A primeira delas é a seguinte. Se você ler rápido, você vai também, acho que, chegar às conclusões. Alguém nessa conversa não estava entendendo nada. A gente começa por aí. Concordam comigo? Porque Nicodemos chegou, fez uma afirmação, Jesus deu uma resposta que não tinha aparentemente nada a ver com o que Nicodemos tinha falado. E aí Nicodemos perguntou de novo, porque ele queria entender, e Jesus deu a mesma resposta, só que um pouquinho mais explicada. Então, a primeira conclusão que a gente chega é: alguém não está entendendo nada nessa conversa. Seja por ignorância, ou seja por fingimento, alguém não estava entendendo nada. Segunda conclusão, a primeira resposta de Jesus, amém, amém te digo, Se não nasceres da água, você não pode ver o reino de Deus. Se não nasceres do alto, não podes entrar no reino de Deus. Essa resposta foi muito direta, então parecia que algo estava muito claro para Jesus. Concordam também? Que a gente pode tirar essa segunda conclusão, que algo estava muito claro para Jesus? Terceiro, rapidamente o reino de Deus se tornou o tema principal da conversa. Essa é a terceira conclusão que a gente tira lendo esses versículos. Tá? Fiquem com essas coisas na cabeça. E eu pergunto para vocês, quem é que estava confuso nessa conversa? Eu acho que vocês já sabem a resposta, porque é muito difícil Jesus ficar confuso, É impossível, na verdade. Mas é certo que existia essa dúvida. Por que Cristo deu uma resposta tão direta e sincera a Nicodemos? E a gente pode ter certeza, o Espírito de profecia diz isso, que ele sondou o coração de Nicodemos. E se vocês analisarem o texto de João 2, 24, 23, 24 principalmente, vocês vão perceber que o próprio João fala que Jesus fazia milagres, mas ele não se confiava às pessoas. E Nicodemos foi ali o sujeito que acabou conseguindo essa confiança de Jesus, porque ele, como Deus, sondou o coração do mestre judeu. O código, aí eu pensando na minha profissão, o comentário bíblico adventista diz, inclusive, que em nenhum outro momento do ministério inicial de Jesus,
ele revelou verdades tão importantes quanto para Nicodemos. Portanto, nesse primeiro ano de ministério de Jesus, esses 2 primeiros anos de ministério, não existe um relato na Bíblia em que Jesus revele tantas verdades para uma pessoa quanto ele revelou para Nicodemos. E a gente pensa que Nicodemos é um personagem descartável da Bíblia, às vezes, né? A gente não está nem aí para a história dele. Mas ele foi considerado digno pelo próprio Deus a receber importantes verdades que ele não confiara a ninguém mais, enquanto ele estava iniciando seu ministério. A gente tem, principalmente a gente vai ver mais à frente no texto, ali Jesus menciona a sua crucifixão, inclusive. Ele não fala especificamente da crucifixão, mas ele fala de que ele seria levantado como a serpente no deserto. E foi para Nicodemos que ele revelou essas verdades. No entanto, o mestre judeu não estava entendendo nada. Segundo a teologia judaica, e a gente pode usar esse comentário como uma explicação do porquê Nicodemos não estava entendendo nada. Segundo a teologia judaica, nascer como filho de Abraão era quase uma garantia de admissão no reino do céu. E isso está ia falar código de novo, no comentário bíblico adventista, página 1025. Vocês podem buscar lá no volume 4 sobre os evangelhos. 4 ou 5, agora não lembro bem. Então ele basicamente, ele não estava entendendo por que ele, um respeitado mestre judeu, precisava nascer de novo, sendo que ele era um herdeiro de Abraão e já tinha praticamente o reino do céu garantido para ele. De outro modo, ele considerava a impossibilidade de você nascer de novo. Afinal, é impossível nascer uma segunda vez, fisicamente, não é? Não tem como você voltar para o ventre da sua mãe e você nascer de novo. Então, ele depois de ali, talvez da segunda resposta de Jesus, ele começou a raciocinar e percebeu que Jesus estava se referindo ao nascimento espiritual. Ele já estava trabalhando essa ideia na cabeça dele. Ele precisava nascer de novo através do batismo do Espírito a fim de ser adotado como filho de Deus. No entanto, ele ainda perguntou. Nicodemos retrucou Jesus, respondeu Jesus e disse-lhe: como podem acontecer essas coisas? Como que eu posso nascer do Espírito, da água e do Espírito? Como que pode ser isso? E aí Jesus, eu imagino que com uma delicadeza que lhe é tão peculiar, respondeu o seguinte: tu és mestre de Israel e não sabes essas coisas? E aqui tem uma tradução, aquela tradução que eu falei, o mestre de Israel, ela está nesse texto, uma possível tradução. Tá? Vocês podem ler também, tu és o mestre de Israel e não sabes essas coisas? O que Jesus estava querendo dizer? Que Nicodemos não estava nem preparado para entender as verdades elementares do Evangelho. Ele não estava preparado. Ele podia ter um doutorado em teologia judaica, ele podia ter um doutorado em divindade, mas ele não estava preparado para receber o alimento mais básico. E aí, como é que fica essa história? Em seguida, Jesus diz: amém, amém te digo, o que sabemos nós dizemos, e o que vimos testemunhamos. E vós não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas, e vós não credes, como, se eu vos falar das coisas celestes, crereis? Jesus aqui faz uma separação entre as coisas terrenas e as coisas celestes. E ele diz: Nicodemos, eu estou falando contigo sobre coisas terrestres, coisas elementares. Tu que és um mestre de Israel, não entende? Se eu for te falar de coisas celestiais, como é que você vai entender? Você não está entendendo nem o que eu estou falando agora, que é básico do básico. Em seguida, Jesus continua o seu raciocínio e ele diz: e ninguém subiu ao céu a não ser quem desceu do céu, o Filho da humanidade. E tal como Moisés içou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho da humanidade, esse é um nome que Jesus gostava de utilizar para ele mesmo, seja içado ao alto,
para que todo que nele crê tenha vida eterna. E na continuidade a gente daí já não sabe muito bem se isso foi o apóstolo João que comentou, se foi uma continuidade da fala de Jesus, mas está registrado um verso muito conhecido, talvez o mais famoso da Bíblia. Assim amou Deus o mundo, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condene o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, depois, a gente analisando esses últimos versos que lemos, a gente vê que depois de mais uma pergunta de Jesus, de Nicodemos, que ele fala, como pode ser essas coisas? Jesus profere essas palavras das mais conhecidas da Bíblia. Mas vamos ao cerne aqui ao centro da nossa lição. O que a gente pode concluir desses versos, desse texto, João 1-17, que a gente leu? Tá? Isso está baseado, primeira afirmação ali, o reino do céu era para quem nasce novamente da água e do Espírito. Isso está no verso 3, 5, 6, 7 e 8. E foi Jesus que disse. Todas essas vezes foi Jesus que falou. Então você vê que ele vai reforçar ali várias vezes que o reino do céu é somente para quem nasce da água e do Espírito. Tá? Segunda coisa que concluímos, Nicodemos não estava preparado para verdades elementares, as coisas terrestres que Jesus mencionou. E nós? Fica a pergunta, será que somos como Nicodemos, que também não estamos preparados para receber essas verdades elementares? Como chegaremos às coisas celestiais mencionadas ali nos versos 10, 11 e 12? Eu não sei como é a sua vida, se você tem avançado nesse sentido, se tem entendido, praticado essas verdades elementares, mas a pergunta que tem importância é: se você não tem feito isso, se eu não tenho feito isso, se a igreja não tem feito isso, como vamos compreender as coisas celestiais? Terceira afirmação e terceira conclusão. A autoridade de Cristo é incontestável. Pois ele veio do céu e sabia das coisas celestiais. E ele fala isso, o Filho da humanidade desceu do céu e depois ele subiu, ascendeu. E a autoridade dele é incontestável para falar de coisas celestiais. E, portanto, da própria profecia que ele fez, de que ele seria levantado como uma serpente no deserto. Quarta conclusão, e última conclusão nesse tópico. É claro que você pode concluir outras coisas, mas ao que interessa para nós. Sendo Cristo a autoridade máxima em questões terrestres e celestiais, as afirmações nos versos 14, 15, 16 e 17... de que ele deveria ser erguido como a serpente no deserto, de que Deus amou o mundo e que ele, Jesus, veio nos salvar, são absolutamente verdadeiras. E elas são dignas de fé, da mais profunda fé. E será que nós temos fé nessas verdades, nessas importantes verdades para a nossa vida cristã? É a pergunta que a gente faz, porque será que, como Nicodemos, ainda não entendemos? Será que estamos compreendendo? Desse texto a gente pode concluir que crescer em Cristo é entender e praticar o que Ele quer para você e para mim. Concordam com essa definição? Concordam? Eu acho que se a gente extrair ali, esqueci a palavra agora, torcer o texto, é o que sai. É o que Jesus queria ensinar para Nicodemos. Crescer em Cristo, crescer em mim, ser um morador, um habitante do reino do céu, exige que você entenda o que eu estou te falando, que você pratique. Nicodemos precisava entender que ele precisava nascer de novo, e então ele precisava praticar. Ele ainda não tinha se batizado nas águas, porque os mestres judeus achavam que eles eram justos demais para se batizar nas águas. Ele precisava entender e praticar, tá certo? A gente vai continuar essa história daqui a pouquinho e eu quero contar para vocês o final dela. Antes eu quero que vocês meditem numa música que a família Viana vai cantar pra gente,
que fala sobre encontros com Cristo que nós temos durante a vida, e muitas vezes em locais escuros, em locais secretos, em nossos quartos, de joelhos, orando, chorando. E em seguida, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com Nicodemos. O que vocês acham que aconteceu com Nicodemos? O texto de João 3 não responde, mas a gente vai responder. Meditem nessa música, pensem na vida de cada um de vocês, né? Pensem em como vocês estão lidando com essas importantes verdades. E depois a gente conclui a nossa mensagem. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
conseguem ver na letra dessa música, né? Quero ir mais fundo, quero estar mais perto. Onde eu te encontro no lugar secreto? Quantos de nós precisamos encontrar Jesus num lugar secreto? Nós precisamos pensar seriamente sobre isso, de ter encontros sérios com Jesus, em que nós precisamos também ouvir as verdades que Ele tem para nos falar. As verdades elementares, as verdades que não entendemos ainda. Temos que reconhecer que somos cheios de nós mesmos. Jesus Cristo, através de João, diz que nós somos Laodiceia, que nós somos cegos, estamos nus. E nós precisamos entender essas verdades elementares, se a gente quer um dia entrar no reino do céu. Não existe outra saída, não existe. O que foi de Nicodemos? O que vocês acham que aconteceu com ele? Será que a semente plantada no coração dele brotou? Quem acha que sim? Quem acha que não? Eu quero ler com vocês João 19, 38 a 42. A gente vai ter a resposta. E depois eu quero ler mais um textinho que eu trouxe aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia para ler esse texto comigo, para que você sinta o que o crescimento em Cristo fez com Nicodemos. O que o crescimento em Cristo fez com ele. Depois dessas coisas, José de Arimateia, e vocês sabem de que eu estou falando, e de que momento que eu estou falando da Bíblia, em que José de Arimateia aparece. Discípulo clandestino de Jesus, por causa do medo dos judeus, pediu a Pilatos para levar o corpo de Jesus. E Pilatos consentiu. Veio também? Quem veio? Não ouvi. Nicodemos. Veio também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e de aloé no valor de 100 libras. Levaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com os perfumes, conforme o costume de sepultamento dos judeus. Havia no local onde Jesus fora crucificado um jardim, e nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ainda ninguém tinha sido sepultado. Foi aí que, devido ao dia da preparação da Páscoa dos judeus, porque a sepultura ficava perto, depuseram Jesus. Nicodemos cresceu. Ele entendeu, ele praticou, ele se tornou um discípulo de Cristo. Depois ele gastou o dinheiro, a fortuna dele, para fazer a igreja expandir. Olha o que diz a Lemite. Desejar a todas as nações, página 177. Depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira. Empregou sua fortuna na manutenção da igreja infante, que os judeus haviam esperado fosse extirpada com a morte de Cristo. No tempo de perigo, aquele que tão cauteloso e duvidoso fora, mostrou-se firme como a rocha, animando a fé dos discípulos e fornecendo meios para levar avante a obra do Evangelho. Foi desdenhado e perseguido pelos que lhe haviam tributado reverência em outros tempos. Tornou-se pobre em bens deste mundo. Todavia, não vacilou na fé que tivera seu início naquela conferência noturna com Jesus. Nicodemos relatou a João a história daquela entrevista. E por sua pena foi ela registrada para a instrução de milhões. Nós estamos entre esses milhões. As verdades aí ensinadas são tão importantes hoje em dia como naquela solene noite, na sombria montanha, quando o príncipe judeu foi aprender com o humilde mestre da Galileia o caminho da vida. E a tradição cristã e judaica ainda diz que depois desses eventos, Nicodemos foi martirizado por amor a Cristo, por amor à igreja. O apelo dessa noite é:
Vamos estudar as verdades elementares? Vamos estudar com sinceridade? Vamos ouvir com sinceridade o que Cristo quer nos dizer? Vamos reconhecer, descer do salto, que nós não somos nada e nós estamos desesperadamente necessitados dele. Como Nicodemos necessitava e mal sabia. Conhecia de ouvir falar, ouviu alguns ensinos e se de alguma forma se apaixonou por Cristo, mas não conhecia muito bem. Se apaixonar não é suficiente. É preciso se aprofundar, amar. Crescer em Cristo é entender e praticar aquilo que Ele quer para mim, aquilo que Ele quer para você. Vamos orar? Convido você a fazer uma oração que todos conhecem. Vamos fazer o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus os abençoe nesse início de semana. Entendam e pratiquem o que Ele quer para cada um de vocês. O que Ele quer para nós. Que Deus te abençoe. Olá, minha irmã, tudo bem, meu irmão? Agradecemos muito porque vocês estiveram conosco neste momento de adoração. Nós aqui da Igreja Central de Curitiba temos um ministério de oração onde nós nos colocamos disponíveis para interceder por você. Se você tem algum pedido ou algum agradecimento, acesse o QR Code que aparece aqui na tela ou no link na descrição desse vídeo e nós vamos estar intercedendo pelos pedidos que forem apresentados ali. Nós queremos orar por você. Desejamos que Deus continue te abençoando. Desejamos que Deus abençoe outras pessoas. Por favor, compartilhe esse material, curta esse conteúdo, que outras pessoas poderão receber e serem abençoadas assim como nós. Agradecemos muito porque você esteve conosco. Deus te abençoe.